João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande trombeta, como de trombeta, que dizia, uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. E os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A mensagem que eu te quero pregar nesta manhã chama-se desmaiar diante da realidade. Desmaiar diante da realidade. Uma realidade chocante pode levar-nos ao desmaio. É com uma cena assim que o livro do Apocalipse começa. João tem uma visão tal, não leves a mal usar esta expressão, que não se aguenta nas canetas. Vai-se abaixo. Tem uma espécie de desmaio. Cai. É interessante porque Jesus, que vai valer João, já vamos ver como é que isto acontece, como tem experiência em morrer e ressuscitar, é a pessoa mais indicada para reanimar João. Hoje em dia, quando nós ouvimos a palavra reanimação, podemos pensá-la à sombra desta questão médica. A pessoa que desmaia precisa ser reanimada. Mas há um sentido espiritual muito grande na palavra reanimação, porque a palavra anima, no latim, quer dizer precisamente a alma, ou espírito, dependendo da tradução. Portanto, Jesus é o grande reanimador. Não só para um caso como aquele, que João tinha aquela visão toda e não se aguenta e cai e desmaia e Jesus ajuda-o, mas também para a circunstância que tu estás a viver, como uma pessoa que é chamada a dar-te a vida que tu precisas de viver. Vamos orar, vamos pedir a Deus que faça acontecer isto nas nossas vidas neste momento. Obrigado, Senhor. É saboroso vir a esta casa de oração.
é saboroso ir a qualquer outra casa de oração onde Jesus está a ser pregado. Espalhado por todo o mundo. Hoje, que é o teu dia, domingo, o dia do Senhor, o dia do Dominus, há sabor por todo o mundo quando o povo se junta para louvar o teu nome. Ó Senhor, nós não estamos agora materialmente a comer, mas estamos a querer comer espiritualmente da Tua Palavra. E é isso que nós pedimos, ajuda-me a pregá-la, para que cada pessoa esteja a ter sabor de vida, um sabor espiritual. Também, não somente para ficar contente e alegre enquanto aqui está, mas para ter sustento para a semana que, segundo a Tua vontade, estará por vir. Então nós queremos ser alimentados da Tua Palavra para que o dia domingo seja especialmente vivido com a alegria do Espírito Santo, mas que também que o Espírito Santo, a partir da manhã, segunda, durante os dias de semana, com as coisas que nós temos para fazer, nos esteja a guiar, sobretudo a ajudar em problemas que nós podemos estar a atravessar. É isso que nós oramos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Volta até à palavra. Temos aqui uma secção ainda substancial e vamos atacar o texto, permite-me dizer assim. Volta aí só ao verso 1. Nós lemos a partir do 4, mas volta só aí a lembrar o verso 1. Qual é a primeira expressão que tu encontras logo no verso 1? Força. Revelação de Jesus Cristo. Quem se está a revelar é Jesus. A palavra para revelação é a palavra Apocalipse. É por isso que, por exemplo, em inglês este livro é chamado Revelation, porque é a revelação de Jesus, é Jesus que se está a revelar e Jesus está a revelar-se de uma maneira particular, porque Jesus está a aparecer a João, que está na ilha de Patmos exilado. Imagina, João não está a passar férias numa ilha exótica. Como ele menciona no texto, ele foi para lá porque ele falar de Jesus é um problema para muita gente. Portanto, ele não é um turista. Ele está exilado na ilha de Patmos. Esse é o momento em que acontece esta visão extraordinária de Jesus. João está na ilha de Patmos e tem uma visão de Jesus, uma revelação de Jesus. Mas o Jesus que se apresenta a João vai transcender o espaço, neste caso a ilha de Patmos, e vai além do tempo. Neste caso, o facto de João estar exilado. Porquê? E encontras pela primeira vez afirmado isso no verso 4. Porque é que Jesus, na visão específica que tem para João, transcende? Porque Jesus é aquele que é... Vê aí o teu verso 4. É aquele que é, que era e que há de ser. Tens os três tempos, o presente, o passado e o futuro, para explicar que Jesus transcende o tempo. Jesus está dentro do tempo a mostrar-se a João, mas aquilo que João vai ver vai além do tempo e do espaço. Mais ainda, continua com os teus olhos agora no verso 5. Repara, estou a ler na tradução João Ferreira de Almeida, século XXI, portanto já é um pouco distinta daquela que li há pouco. Jesus apresenta-se primogênito dos mortos, primeiro dos mortos, príncipe dos reis da terra, fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Então, tu encontras no final deste verso uma expressão que, ao dizer que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, nos faz lembrar de um acontecimento histórico na vida de Jesus. Que acontecimento histórico é esse? Se foi através do seu sangue, que acontecimento histórico é esse? A cruz. Jesus morreu na cruz. E através daquilo que Ele fez na história, tu podes saber que Ele te ama. Tu não sabes que Deus te ama através de uma abstração, através de uma ideia. Nós temos de ser enfáticos nisto. É isso que o Apocalipse nos está a dizer. Tu sabes que Deus te ama porque Jesus morreu na cruz e o seu sangue tem o poder para limpar o teu pecado.
Com todo o respeito que nós devemos às outras religiões, nenhuma outra religião acredita em alguém que morreu pelo nosso pecado. Jesus morreu pelo nosso pecado. Ele fez uma coisa na história, no tempo e no espaço, naquela cruz. O que Jesus fez no espaço, o que Jesus fez no tempo, foi mostrar o seu amor medido pelo sangue vertido na cruz, como costumamos cantar naquele hino. E isso, aquilo que aconteceu no tempo e no espaço, naquela cruz lá em Jerusalém, merece uma glória que vai além daquele tempo da cruz e que vai além do espaço de Jerusalém. Por isso mesmo, se tu continuares a ler o verso 6, é-nos dito que nós somos constituídos reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele sejam glória e domínio pelos... Qual é a expressão que tens? Séculos dos séculos. Então, tu tens aqui uma coisa que torna este texto especialmente intenso. No tempo e no espaço, exílio de Patmos, João tem uma visão. No tempo e no espaço, a visão de João lembra aquilo que Jesus fez também no tempo e no espaço, quando Ele morreu por nós na cruz. Mas, ao mesmo tempo, este Jesus que se revela é descrito como aquele que é, que era e que há de ser, e isso transcende o tempo e o espaço, e o louvor que Ele deve suscitar vai ser para os séculos dos séculos. É além do tempo e do espaço. Novamente, no verso 7, voltas a ver a categoria do tempo e do espaço. Eu não quero ficar muito ficção científica, e estou a usar muito esta expressão no tempo e no espaço, mas para tu compreenderes a força, a intensidade deste texto. No verso 7, menciona-se uma coisa que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer no tempo e no espaço. O que é isso? Igreja, respondam. O que é que vai acontecer no tempo e no espaço que está aqui a ser mencionado no verso 7? Força! O que é que está aí a ser dito? Vai acontecer no tempo, vai acontecer no espaço. O que é que acontecerá? Jesus vai voltar com nuvens. No tempo e no espaço, Jesus voltará, diz o verso 7. Ele vem com nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então, o que tu encontras no verso 7 vai ser continuado no verso 8. Porque no verso 8 voltas a encontrar uma expressão para definir Jesus que vai além do tempo e do espaço. Porque Jesus é o... O que é que diz aí verso 8? Jesus é o Alfa e Ele é o Ômega. Então consegues sentir a força deste texto? Consegues sentir como é que este texto está a funcionar? O Apocalipse é João a ter uma visão de Jesus muito específica, no seu exílio em Patmos, feita do que Jesus fez quando encarnou no tempo e no espaço, mas este efeito, o efeito destas coisas particulares é universal. Então tens as coisas que foram particulares, mas que têm um efeito universal. Então tens as coisas que aconteceram no tempo e no espaço, mas que têm um efeito que vai além do tempo e do espaço. Tudo começa e tudo acaba em Cristo. Sim, Cristo aceitou limitar-se no tempo. Cristo aceitou limitar-se no espaço. Investimos o nosso tempo em dezembro, ainda no final de novembro, a fazer a caminhada do Advento para o Natal, para pensarmos esta coisa que continua a ser mais forte do que a nossa cabeça, que é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, criou o tempo, criou o espaço, mas quando Jesus nasceu, quando Jesus encarnou, o próprio Deus se limitou às invenções que tinha criado. Então percebes isto? Tem um impacto tal que significa que não há pessoa viva ou morta, não há pessoa que tenha vivido há 1000 anos e que já tenha morrido. Não há pessoa que esteja viva hoje em 2026 e que vá morrer. E não há pessoa que venha ainda num futuro que não tenha de medir a sua existência através da existência de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Jesus já existia há 1000 anos, quando as pessoas de há 1000 anos existiam. Elas morreram. Jesus não. Jesus existe hoje, quando existimos nós que nos reunimos aqui em 2026. Jesus vai existir, se o mundo continuar, em 2050. Possamos nós estar aqui ou não. Jesus é o mesmo antes, agora e para sempre. E por causa disso, qualquer pessoa que já tenha existido,
Qualquer pessoa que existe agora, qualquer pessoa que vai existir, vai ter de ser avaliada por aquele que nunca morre. Tu encontras um resumo destas ideias agora aí. Tudo começa, tudo acaba em Cristo. Não há pessoa que não vá ter de ser avaliada por aquele que de facto vive para sempre. Por isso mesmo é que tu tens a expressão no verso 4 e no verso 8. Aquele que é, que era e que há de vir. Quero chamar a tua atenção agora, avança aí, verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. E estavam tantos sermões, meus irmãos, é tão difícil nós planearmos assim uma série boa para terem ideia do trabalho que isto dá. Semana passada eu, assim, cheio de pressa, disse-vos, vamos passar 3 meses a estudar aqui o Apocalipse. Mas depois agora tenho 2 pastores ao meu lado, o Filipe e o Manel, e o Filipe disse, não estou a ver, 3 meses. Ele não disse ipsis verbis, mas então, pelo menos 6 meses, ok? A culpa é do Filipe, foi ele que disse. Pelo menos nós vamos passar 6 meses, porque, meus irmãos, o livro do Apocalipse é tão vasto e eu não quero perder o fio à meada, mas eu gosto tanto deste detalhe e não vou dizer nada acerca dele, só vou chamar a vossa atenção. Vosso irmão, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Algumas das traduções têm paciência. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está lá porque João a falar de Jesus incomoda muita gente. Então, olha, incomodas tanto, tenho um sítio muito bom para tu ires. A ilha de Patmos, vai chatear o Camões na ilha de Patmos, não é como nós costumamos dizer em Portugal. E lá vai João, ele está lá porque ele falar de Jesus atrapalha muita gente. Agora, quero chamar a tua atenção para o verso 10. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito. Outra expressão, as expressões podem dizer arrebatado em espírito, achado no espírito. E eu quero sublinhar esta expressão de João se achar no espírito, porque isto acontece agora, nesta visão, mas vai acontecer noutras 3 vezes. Agora em Patmos, depois no capítulo 4 vai acontecer em relação à sala do trono, no capítulo 17 vai acontecer num deserto e no capítulo 21 no alto monte. 4 vezes esta expressão de João ser achado no Espírito, 4 vezes vai produzir visões que são distintas. Daí que há quem goste de dividir no sentido de esquematizar o livro do Apocalipse a partir destas 4 visões, porque 4 vezes aparece esta expressão de João se achar no Espírito. Hoje interessa-nos a primeira visão, então vamos lá à primeira visão. Portanto, estamos aqui no verso 10, no verso 11 ele ouve a ordem de se escrever um livro às 7 igrejas. Já vamos falar delas rapidamente. E virei-me para ver quem falava comigo. Verso 12. E agora, o que é que João vê a partir do verso 12? A coisa especial que João vê é o próprio Jesus rodeado de 7 candeeiros de ouro, com uma veste solene até aos calcanhares e com uma cinta de ouro. Cabeça, cabelo brancos, olhos como chamas, pés como bronze e uma voz de muitas águas. Portanto, tudo isto é aquilo que João vê e que lhe tinha sido dito, tu vais ter de tomar nota de tudo o que estás a ver. Então ele tomou nota de tudo o que está a ver. Mais ainda, um detalhe, 7 estrelas na mão de Jesus. E uma espada na boca, afiada de 2 gumes, que mais tarde vai voltar quando Jesus regressar no capítulo 19. Muitas vezes ao longo dos últimos anos tenho falado neste detalhe da espada, o papel que a espada tem ao longo de toda a Bíblia, no sentido de aparecer como um equivalente da palavra de Deus. Quando estudámos a carta aos Hebreus, falámos nisso quando usa aquela expressão que muitos de nós conhecemos, quando diz que a palavra de Deus é uma espada, é um bisturi, porque vai até à minúcia das coisas para saber distinguir uma coisa da outra. E nessa altura insistimos muito nesta ideia. Também já tínhamos insistido num estudo anterior sobre o discernimento, a sabedoria, quando foi aquele texto lá primeiro, o livro de Reis, no capítulo 3. Mas esta ideia de que é por isso que quando Jesus volta, ele tem uma espada, porque ele que criou todas as coisas. Ainda na semana passada ouviste esse texto a ser lido. Geralmente ele é sempre lido nos primeiros domingos do ano. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e sem o Verbo nada do que se fez foi feito.
Então, o que é que isso quer dizer? Ele tem uma espada, porque a espada representa o poder criador de Deus através da sua palavra. E quando ele vier, ele, através da espada, ele vai distinguir aqueles que lhe pertencem daqueles que não lhe pertencem. É por isso que estas imagens te acompanham, não é apenas aqui no Apocalipse, elas estão do início, do Gênesis até o Apocalipse, para tu perceberes a força das ideias. Agora, vamos ser sinceros, coloca-te no lugar de João. É difícil colocar-nos no lugar de João, mas imagina João a olhar para isto tudo. Olha aí o verso 17. Ele podia não ter escrito isto. Quer dizer, não sei se podia ou não podia, mas o que lhe foi dito foi escreve a visão, não é? Escreve a visão. Mas ele dá parte fraco. O que é que aconteceu a João? O que é que diz no teu verso 17? Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Caí a seus pés como se estivesse morto. E não deixa de ter graça que o resto do verso sugere a ideia que Jesus veio atendê-lo. E ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Mal comparado, é como se Jesus tivesse de ser enfermeiro para João. Porquê? Porque tudo isto é torrencial. Mas naquele episódio ainda há uma explicaçãozinha que é dada. Jesus diz que é aquele que viveu e que vive, que foi morto, mas que está vivo, no verso 18, tem as chaves da morte e do inferno, e volta a dizer, olha, escreve isto tudo, tanto as do presente como as que vão acontecer no futuro, e depois ele dá uma explicação no verso 20. Interessante. A explicação é que as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 castiçais são as igrejas. Dá vontade de dizer, olha, mais valia que no final de cada capítulo houvesse uma explicação. Porque nós vamos ler tanta coisa difícil que mais valia que ele mantivesse sempre a explicação assim, não é? Por alguma razão, Deus não quis que o livro do Apocalipse, no final de cada capítulo, trouxesse esta explicaçãozinha, mas que dava muito jeito. Mas só aparece aqui desta maneira. Então, toda esta visão, por incrível que seja, tem uma intenção específica. Para quem? Para as 7 igrejas da Ásia Menor. Porquê? Porque elas estão a sentir-se em aperto por causa da perseguição. Essas 7 igrejas são aí mencionadas no verso 11. Elas são Éfeso, cidade de Éfeso, são cidades, igrejas que estão nestas cidades, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O plano, a partir do próximo domingo, se Deus quiser, é começarmos a ler a carta a cada uma destas igrejas, porque estas cartas são muito importantes e muito boas. E é este o princípio que eu também quero deixar contigo nesta manhã. Se estas igrejas precisam de saber o que João viu para viverem bem o mal que lhes está a acontecer, vou voltar a dizer. Se estas igrejas precisam de saber o que João viu para viverem bem o mal que lhes está a acontecer, porque concordas comigo, ser perseguido é um mal, ninguém gosta de ser perseguido, então o mesmo se deve aplicar a nós. Felizmente que não estamos a viver o mesmo tipo de perseguição. O princípio que tu encontras no capítulo 1 do Apocalipse deve ser um princípio para a tua vida. Para viveres bem os males que te podem acontecer, tu precisas das visões do Espírito Santo reveladas na Bíblia. Encontras essa frase agora aqui projetada. Toda esta visão intensa que levou João a desmaiar, é necessária ser conhecida por 7 igrejas que estão a passar por aperto. E o que eu gostava que pudesse ser a tua atitude também nesta manhã é apanhares o princípio bíblico que aqui está. Tu, para saberes viver bem as coisas más que eventualmente podem acontecer, precisas das visões do Espírito Santo reveladas na Bíblia. Tu precisas da Bíblia para compreenderes aquilo que te está a acontecer. E agora eu vou enfatizar 2 coisas na expressão última que encontras aí, visões do Espírito Santo reveladas na Bíblia. A primeira ênfase que eu quero fazer está relacionada com olhos, porque estamos a falar de visões. Então, quero enfatizar rapidamente o espaço dos olhos, mas quero enfatizar também o espaço dos ouvidos. Porque se fala na Bíblia e, portanto, ao falar-se da Bíblia, fala-se da Palavra de Deus. Não deve haver uma contradição entre este princípio de nós termos olhos para as visões de Deus, ao mesmo tempo que nós temos ouvidos para a Bíblia. Porquê? Porque
Como é que isto se aplica na prática? Tu não deves procurar visões que não são aquelas que a Bíblia já te dá. Um dos versos provavelmente mais citados nos últimos anos na nossa igreja é o verso que andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. E nos lembramos, através desse verso, que de facto nós não somos guiados por visões nesse sentido. Também nos lembramos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, uma vez mais, nós sabemos que se há um espaço para recebermos visões, tem de ser as visões da Bíblia. É por isso, já temos falado nisto noutras ocasiões, é por isso que a nossa igreja não avança com base em coisas que eu vejo. A nossa igreja não avança com base em coisas que eu imagino nesse sentido. Atenção, eu não estou a dizer que nós não temos visões no sentido de projetos, de propósitos, até porque o ano passado gastámos algum tempo a falar alguma coisa da igreja, na visão da igreja. Portanto, usámos a palavra visão aí. Mas, de facto, aquilo que nós acreditamos é que as visões que devem ser procuradas pelo crente não são visões estranhas à Bíblia. Uma vez mais, se tiveres perguntas, coloca, porque na quinta-feira passada nós tivemos a bênção de ter o Atos 29 connosco, a organização de origem norte-americana, e, portanto, o nosso culto foi um pouco diferente. Na próxima quinta-feira vamos voltar à nossa reunião de oração comum, em que tu, se tens perguntas, por favor, coloca e falamos um pouco acerca disso. E, portanto, só aqui para fechar um entre parênteses. Eu não te estou a dizer, já falei nisto há pouco tempo, que muitos de nós, muitas vezes, podemos usar a palavra visão, não necessariamente num sentido de um arrebatamento, que caímos e ficámos a ver alguma coisa que mais ninguém via, mas o Espírito Santo certamente usa várias coisas na nossa vida para nos impressionar e nos dar orientações. Okay? Portanto, o meu ponto agora ao falar de visão não é dizer que Deus não usa os nossos sentimentos, as nossas percepções, para nos levar para determinados caminhos. Aliás, lembras-te ainda há algum tempo, eu partilhei contigo, por exemplo, que não sendo nós uma igreja que se estabelece em visões particulares de pastores, ou profetas, ou apóstolos, que não os temos no sentido em que muitas vezes esses termos são usados, também te disse que há momentos na nossa vida onde nós temos certeza que Deus nos indica determinadas coisas, ok? Isto só para fechar este entre parênteses. O ponto que eu quero salientar aqui, agora que estamos diante de grandes revelações, de coisas que fazem um homem como João, que era rijo, né? Fala-se que teria sido cozido, já teria sido cozido, uma das torturas que teria passado por ser apóstolo, cozido vivo, imagina bem. Portanto, este homem que é rijo e que se vem abaixo, nas pernas, diante desta visão, e é nesse sentido que nós precisamos de esclarecer que nós somos guiados por visões no sentido em que são as visões da Bíblia. Não são visões apócrifas. Percebes? Pronto. Se tiveres perguntas sobre isso, depois podes colocar e falamos na quinta-feira. Mas quero ir um pouco mais avante. Ao mesmo tempo, não é suposto que estas palavras da Bíblia te deixem sem uma visão no sentido mais apocalíptico. Tiago, o que queres dizer com isso? Quando tu segues as palavras da Bíblia, a Bíblia vai-te dar a capacidade de realmente veres o que está à tua volta. Esta é uma ideia muito repetida aqui na igreja. É isso que Apocalipse quer dizer, é revelação. Muitas vezes nós pensamos no Apocalipse como aquele livro onde podemos ganhar ideias mais intensas para termos palpites sobre o fim do mundo, mas não é isso que o Apocalipse quer fazer connosco. O Apocalipse, uma das coisas que quer fazer contigo, deixa-me dizer desta maneira, uma das coisas que o Apocalipse quer fazer contigo é fazer-te ver de um modo renovado aquilo que já está a acontecer contigo agora. Não é pôr-te a delirar com teorias acerca do que vai acontecer amanhã. Mas é por causa daquilo que é dito, tu conseguires começar a perceber o que estás a viver hoje de uma maneira que não ias conseguir se não estivesse a ser guiado pela Bíblia. Por isso, pensa nisto. Estas visões do Espírito Santo reveladas na Bíblia não são visões no sentido de tu andares à procura de quadros parecidos, em que Jesus, assim como apareceu a João no Apocalipse, vai-te aparecer amanhã, sei lá, numa goito, quando fores à praia dar um passeio. Não é bem... Uma goito tem praia, não tem? Eu acho que sim. Não é nesse sentido. É no sentido em que, como tu confias na revelação do Apocalipse,
Uma das coisas que acontece ao seguires a palavra de Deus é que tu começas a compreender circunstâncias que estás a viver agora e que sem a palavra de Deus não compreendes tão bem. Por isso mesmo, o Apocalipse dá-te palavras para os ouvidos para tu teres a visão correta para os olhos. Repito, o Apocalipse dá-te palavras para os ouvidos para tu teres a visão correta com os olhos. Do mesmo modo como as 7 igrejas da Ásia Menor vão ser despertadas na sua realidade concreta, e tu vais ver isso melhor quando a partir da próxima semana, se Deus quiser, vires como a profecia se aplica, a palavra de Deus se aplica a cada igreja. Então, da mesma maneira como aquelas igrejas da Ásia Menor vão ser despertadas para compreender aquilo que realmente são, nós também devemos ser. É o Apocalipse que nos revela o agora. Encontras um resumo destas ideias agora, aqui, projetado. Uma vez mais, eu sei que já partilhei na semana passada, mas quero voltar a partilhar agora. Quando pensas no Apocalipse, pensa que é o teu agora que precisa de ser revelado. Não é o amanhã e se envolve a ONU, ou a Comunidade Europeia, ou os grandes impérios dos Estados Unidos e da China e da Rússia. Eu não estou a dizer, atenção, eu não estou a dizer que essas realidades não possam, naturalmente, ou qualquer outra realidade, ser atores futuros de coisas que Deus faz, certamente. Mas o ponto aqui, quando tu pensas no Apocalipse, é que tu vais ter, e sobretudo a pretexto destas 7 igrejas a quem o Apocalipse foi escrito, tu vais ver estas igrejas a passar por um tipo de diagnóstico. Alguns de vocês que eventualmente já conheçam o texto melhor sabem. Porque algumas destas igrejas vão ouvir coisas boas, mas na maioria as coisas que as igrejas vão ouvir são boas ou são difíceis de ouvir? São coisas difíceis de ouvir. Porque a elas lhes vai ser dado um Apocalipse. A estas igrejas lhes vai ser dado um Apocalipse, que é a revelação daquilo que elas estão a viver e daquilo que elas realmente são. Sabes, há muitas pessoas interessadas em discutir o Apocalipse com especulação, mas que fugiriam do livro se o livro começasse a fazer com elas aquilo que sempre quis. O que é que o Apocalipse quer fazer nas pessoas? Quer revelá-las à luz da palavra de Deus. É por isso que as 7 igrejas da Ásia Menor recebem diagnósticos acerca daquilo que estão a viver e acerca daquilo que realmente são. Muitos de nós gostamos de falar no Apocalipse na teoria. Porque enquanto estamos a falar do Apocalipse, não estamos a falar de nós próprios. Mas o propósito do Apocalipse é tu seres colocado à luz da revelação divina. E a perceber coisas acerca de ti que são difíceis de reconhecer. Provavelmente já se estão a lembrar de algumas das coisas que o Espírito vai dizer às igrejas. O que é que a Lapa quer com o Apocalipse? Quer colocar-se num processo que é delicado de sermos vistos à luz da palavra de Deus. O que é que eu gostava que tu pudesses encarar com esperança e com fé? Que este período em que nós estamos a falar do Apocalipse, no início de 2026, pudesse ser um período para ti em que tu não foges de reconhecer os diagnósticos da tua vida vindos da palavra de Deus e os possas viver em igreja para ser corrigido já. É por isso que o A de Apocalipse tem de se aplicar ao A de agora. Quer chamar os músicos para vir cá para a frente? Vamos levar não muito mais tempo. Volta aí, por favor, ao verso 17. Falei-vos de desmaio. É isso, músicos. Podem vir, podem vir. Falei-te de desmaio. Desmaiado, como é que chama o sermão? Quem é que se lembra do sermão? O título do sermão? O sermão é Desmaiar diante da realidade. Por vezes, o processo de a palavra de Deus nos revelar o que realmente vivemos quase nos leva ao desmaio. Por vezes, o processo de a palavra de Deus revelar quem és quase te leva ao desmaio.
Não resisto em partilhar uma história. No primeiro turno eu tive menos tempo, mas neste... Bem, eu não quero levar muito o vosso tempo, mas deixem-me partilhar a história com desmaios. Por alguma razão. No último mês, eu tenho estado perto de vários desmaios. Ou desmaios ou quase desmaios. A igreja orou muito pela minha mãe, peço que continue a orar, ela tem estado a recuperar, está em casa, está a caminhar cada vez melhor, portanto está a fazer a sua vida cada vez mais normal, mas alguns lembrarão que, portanto, já fez um mês, ela teve de ser internada. Eu estava aqui na igreja, no culto de quinta-feira, e infelizmente, ao saber da notícia que a minha mãe estava desmaiada, praticamente desmaiada, junto com o meu pai, saí daqui e infelizmente cheguei primeiro do que a ambulância. Foi um dia terrível. Também é verdade que quem me conduzia era o nosso diácono Tiago Ferreira. E deixem-me dizer-vos, estava o Filipe, o Mateus também? Eu acho que éramos 4. Era o Tiago Borges, exatamente. E quando estamos a sair, eu estou a receber esta boleia do Tiago, o Tiago apercebe-se que o meu pai ligou para o 112, mas o 112 ainda não chegou, e estamos ali na subida portanto, a subida depois do viaduto do Arco Pacheco, no sentido de Cascais. E o Tiago entra, eu não lhe conhecia, quer dizer, eu sei como é que o pé do Tiago é, mas o Tiago entra, começa a acelerar pela subida e eu imaginei-me na angústia de ir ao encontro da minha mãe, que está à espera da ambulância, mas tive de dizer, é para o Tiago. Exatamente, é para chegar lá. O Tiago abrandou um pouco, mas isto para dizer, eu chego à casa dos meus pais e de facto acontece a coisa triste, que é, ainda tivemos de esperar pela ambulância e, portanto, os tempos estavam terríveis, e encontro a minha mãe num estado de completa fragilidade, e finalmente, depois de quase 40, 50 minutos, chegam os bombeiros, e estou ali a ajudar os bombeiros, eles pedem-nos para fazer coisas, a levantar os pés da minha mãe na cama e por aí fora. E, portanto, como vocês podem imaginar, nenhum filho quer ver os pais desta maneira. Pela graça de Deus, ela foi levada e agora está melhor. Pouco tempo depois, nós fizemos uma viagem à Holanda, e a Ruth já tinha visto quando levou a nossa Maria. A Maria está a estudar na Holanda, a fazer um Erasmus lá, em Leiden. E a Ruth já tinha passado, quando levou a Maria à Holanda, pela casa da Corrie ten Boom. Aliás, o Ian corrigiu-me e disse que é Boom, né? É Boom que se diz. Nós geralmente dizemos Boom como se fosse em inglês, mas Corrie ten Boom. E a Ruth quis lá voltar para nos levar à casa da Corrie ten Boom. Eu não posso levar muito tempo a contar estas histórias e vocês sabem como é que eu sou a contar histórias. Nós estamos lá, há um grupo interessante. Corrie ten Boom é uma senhora que protegeu os judeus durante a Segunda Guerra Mundial e que foi parar a um campo de concentração, que tem um testemunho incrível de perdão a um dos seus algozes, a um dos seus carrascos no campo de concentração, uma história incrível. Alguns de nós a conhecemos e fomos à casa dela. Porquê? Porque a casa dela tinha um esconderijo secreto onde os judeus eram colocados para se refugiarem. E nós estamos lá, chegamos, muito frio, a Holanda é muito fria. Meus irmãos, a Holanda é muito fria, mesmo fria. Então, nós passamos de um ambiente muito frio para o ambiente acolhedor, porque passa-se menos frio na Holanda do que em Portugal, porque as casas são aquecidas, portanto, só passas frio quando estás na rua. Já estou a levar demasiado tempo, mas pronto, está lá um grupo e vai assistir a uma pequena introdução acerca da vida de Corrie ten Boom. E há um grupo, uma família australiana, outra família australiana, não tinham ligação uns com os outros, nós, os cavacos, e uma família dos Estados Unidos, de origem asiática, de São Francisco. E a determinada altura, a guia está a contar a história da Corrie ten Boom e o senhor australiano está ao lado dela, começa a sentir-se, começa a beber água assim de uma maneira sôfrega e começa a ter uma cor estranha e começa a desfalecer. Começa a desfalecer. Ele estava com aquela que eu presumo ser a mulher ou irmã, eventualmente, mas ele começa a desfalecer e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Curiosamente, nem a senhora que está ao lado dele, que eu achei no mínimo curioso, não lhe toca, não lhe diz nada. Se calhar tinham tido uma discussão antes de chegar à casa da Corrie ten Boom. Ele desfalece e eu pensei assim, okay, não me digam que vou ter de ser eu a levantar. E levanto-me, quando eu me levanto, levanta-se a Ruth também, e lá vamos nós, colocamos o senhor no chão, deixe estar sentado,
A senhora à guia foi buscar água, eu já estou a ficar profissional, eu tinha visto os bombeiros a fazer isto com a minha mãe, portanto, com uma agilidade incrível, pego numa cadeira, levanto-lhe os pés, meto ali, a Ruth ajuda também, ficam a olhar para nós, a mulher dele, nada, não sei, eles precisam mesmo de aconselhamento matrimonial, mas isso acontece, pronto, lá aconteceu. Eu disse que eu não devia contar esta história, há ainda o terceiro capítulo. 2 dias depois nós vamos a Amsterdão e vamos apanhar o comboio, a Maria tinha tudo no seu telemóvel, portanto estamos a entrar no, como é que se chama, o turnstile, o torniquete, e nós tínhamos ido de bicicleta porque tudo na Holanda se faz de bicicleta. De facto é incrível, é um país organizado, um país civilizado, uma coisa fora de série. E nós íamos de bicicleta porque a Maria tinha arranjado 6 bicicletas. Parecia a família Cavaco em versão Von Trapp, não é? Não é pelos Alpes, mas tudo de bicicleta. Pois também há histórias, eu só estou a contar algumas, porque há histórias aqui, umas mais de horror, por causa das bicicletas, mas lá vamos nós. O Joaquim tinha acabado de andar de bicicleta e na Holanda há uns parques imensos, com milhares de lugares para bicicletas, e estamos a colocar o lugar, portanto é subterrâneo, e uma vez mais notamos a diferença, muito frio lá fora, mas depois muito quente. E o Joaquim diz, estou-me a sentir enjoado. E como bom pai português que ama o seu filho, quando um filho se sente mal, diz, tu vê lá. Não é, meu querido filho, tu vê lá. Tem a cabeça para cima e tal. Ele sentou-se lá um bocado. Quando nós estamos a passar nos bilhetes para ir para o comboio de Leiden para Amsterdão, eu já me esqueci do meu filho. Eu já nem me lembrava do meu filho. E o Joaquim fica para trás. Já me tinha esquecido dele. Já não me lembrava que tínhamos aquele filho. Ele chega ao pé de mim. E o Joaquim já está mais alto que eu. Ele diz, papai, eu estou-me mesmo a sentir mal. E eu outra vez, Joaquim, tu vê lá. E começa a desfalecer. Ele já tem a cabeça acima de mim, começa a desfalecer. E a coisa que eu fazia, eu segurava-lhe a cabeça. Segurava-lhe a cabeça. Tu não me metas a cabeça para baixo. Tu mete a cabeça. Papá, eu estou a desfalecer. E ele desmaia-me nos braços. Ele desmaia-me nos braços. Eu seguro o Joaquim. Já estou profissional nisto. Sento, levanto-lhe os pés, a Ruth vai com a Maria comprar um sumo. A Ruth também é muito ágil nestas coisas, traz um sumo do supermercado. Quando chega ao pé de Joaquim, torna metade do sumo na cara dele. E eu disse, tem de ser ingerido, Ruth, tem de ser ingerido. Ok? Tudo isto acontece, vem uma segurança do supermercado, vem um segurança do... O Joaquim lá foi acordando, mas pronto, porquê é que eu estou a dar esta volta toda de desmaiar? O ponto que eu queria fazer é um ponto muito básico e ridículo, ok? Tu estás em apuros e a pessoa que te vai ajudar quando estás desmaiado sou eu, ok? Acontece que a pessoa que vai ajudar João, não sou eu, naturalmente, é Jesus. Tu não estás em apuros quando, por muito morto que te sintas, quem está ao teu lado é Jesus. Tu podes estar, de facto, diante de uma realidade que te faz cair como morto. Mas Jesus é Deus, vez após vez, a dar-te um caminho além do medo. Estas igrejas que vão ser mencionadas, elas vão preparar-se para ouvir coisas muito duras e difíceis. Querendo Deus, tu podes ouvir coisas acerca de ti muito duras e difíceis quando é a Bíblia que te está a dirigir. Quando é a palavra de Deus que te está a corrigir. Mas felizmente ao teu lado está Jesus para te lembrar que por muito desmaiado que tu te sintas, Ele tem experiência em reanimação. E termino levando os teus olhos até o verso 18. Até ganha uma graça adicional quando nós lemos o verso 18. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu fui morto, mas agora estou aqui vivo para todo sempre. Jesus não tirou um curso de primeiros socorros. E por isso está capaz de te ajudar. Jesus morreu. Ele viveu o pior afastamento do seu próprio Pai para que tu tenhas a confiança que até nos momentos que te fazem desmaiar, Ele está ao teu lado. É como se Jesus naquele momento mostrasse as suas credenciais a João. Jesus tem muita experiência em lidar com gente desmaiada, semi-morta, morta. Ele tem até
as chaves do céu e do inferno. É o céu e o inferno aquilo que distingue a pessoa que, estando com Jesus, vai ficar viva agora, vai eventualmente morrer, mas depois vai ficar viva para sempre. E aqueles que, não estando com Jesus, vão experimentar a morte eterna. Quero convidar a igreja a poder ficar em pé, nós vamos responder com adoração. Mas lembra-te que é este que viveu, que morreu e que ressuscitou, que nós adoramos nesta hora.